Impressionante, eu tinha acabado de pensar nele, Eu fui passar aqui andando pelo gato e o gato virou de barriguinha pra cima, era exatamente o que ele fazia. Eu fui agora há pouco lá embaixo buscar uma encomenda dele, o moço falou que tinha um quadro pra mim, eu abri o quadro, ele tava de ponta cabeça, eu não entendi o que era, agora que eu vi. Olha isso! Olha isso! É o meu tico-tico! Que bonitinho! Meu Deus, quem que me deu isso? Tem uma cartinha aqui embaixo. Olha! Deixa eu ver. Olha lá, ele fez exatamente assim, ó. E aí eu tinha lembrado agora mesmo do Tico, porque o Tico, toda vez que a gente passava por ele dava barriguinha assim. Aqui, ó, tem um bilhetinho, ó, para Lara, nada como um tiquinho de arte para alegrar o seu dia, Lucas Correia. Nossa, Lucas, muito obrigada, e Lucas foi tão perfeito, porque eu abri de ponta cabeça, eu não entendi. Ai, que coisa mais linda. Limpei a câmera agora, Lucas, que coisa mais linda, olha isso, gente, são risquinhos, olha. Que lindo, muito obrigada, Lucas, que carinho. Muito obrigada mesmo. Olha lá, tem um monte de gente querendo ver qual é, ó. Olha só. Olha que bando de gente curiosa. Esse cachorro foi minha vida todinha. Eu amava muito ele. Muito, muito, muito. Faz 5 ou 6 anos. Acho que esse ano faz 5 anos que ele morreu. Ou esse ano faz 6. Acho que faz 5. Dia 18 de outubro vai fazer. E ele era meu amor, minha paixão. E a história dele mexe comigo porque foi um despertar muito grande para o negócio do dinheiro. Porque ele era maltês. E essa raça tem um monte de probleminha, né? Quanto mais o cachorro, o gato não sei se é assim, mas o cachorro, quanto mais raça, né? Quanto menos vira-lata, mais chance de ter problema. E maltês tem muito disso. Problema de pele, problema... E eu não sabia ainda, né, do negócio da alimentação natural, então nos primeiros anos de vida dele eu alimentei ele com ração. E a ração causava uma alergia nele e ele já tinha os probleminhas de pele, então ele vivia bem com feridas, assim, que eram bolas pelo corpo, assim, sabe? E por causa dessas feridas, para ele ter um alívio, eu dava corticoide, né? A gente medicava com corticoide. E essa medicação com corticoide acelerou um processo de catarata que ele tinha. Então ele ficou cego muito cedo. Muito cedo, né? Ele ficou cego. Acho que com uns 4, 5 aninhos ele ficou cego. E aí eu descobri o negócio da alimentação natural, pesquisando, né? Algum jeito de melhorar a vida dele. Eu descobri a Sílvia, que é o cachorro verde, e comecei a ler sobre alimentação natural e vi que fazia todo sentido, que não fazia o mínimo sentido alimentar um ser vivo com ração. Eu assisti na época um documentário chamado Pet Fooled, também fantástico, que se tiver legenda no YouTube vale muito a pena. Se não tiver legenda só se você entender inglês, mas depois de ver esse documentário e estudar o material da Sílvia, eu falei, nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não, ele tem que comer comida. E aí estudei o material todo da Sílvia, comprei o curso dela na época, não sei se ainda tem, deve ter, é um curso super maravilhoso, super completo, e passei a alimentar ele com comida natural, né, com alimentação natural. Na época eu fazia a alimentação cozida para ele. E quando eu comecei a dar comida para ele, não é comida resto, alimentação natural, as feridas sumiram. As feridas pararam de aparecer pelo corpo. Então, se eu tivesse descoberto isso antes, talvez eu não tivesse talvez eu não tivesse medicado ele tanto com corticoide, talvez ele não tivesse ficado cego. E no último ano de vida dele, ele ficou muito doente. E ele cego e doente era muito difícil para mim. E a galera que me acompanha aqui há muito tempo lembra do tanto que eu era cuidadosa com ele, mesmo trabalhando que nem uma desgraçada. Eu morava quase do lado, né, de onde eu trabalhava, eu dava um jeito de passear com ele 4 vezes ao dia, porque cachorro precisa passear, gato também. Os gatos no começo eu passeava com eles, depois acabei falhando. Mas eu levava ele e eu colocava, né, a hashtag leva o bichinho, e tem gente que até hoje, quando eu tava passeando com o cachorro, me marca, escreve leva o bichinho, deixa ele cheirar, deixa ele sair, né, o cachorro não pode ficar dentro de casa, mais do que gato. E aí no final da vida dele,
ele começou a ficar muito incomodado com o olhinho e ele coçava e ele desenvolvia úlcera. Aí a gente tinha que deixar ele com o cone. E era uma judiação, porque aquele cachorro não conseguia viver em paz. E mesmo assim ele era feliz, ele era destemido, eu andava com ele ceguinho e ele ia correndo e batia nas coisas. E eu falava para ele, filho, você não enxerga, vai devagar. E ele era destemido e ele era um docinho. E aí, no final, ele, não sei se foi o tanto de remédio que ele teve que tomar, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele teve um problema neural também, então eu levava ele para as consultas comigo, as últimas pessoas, quer dizer, os últimos dias de vida dele, ele atendeu as pessoas comigo, assim, ficou sentado no meu colo. E depois, no finalzinho mesmo, ele começou a sofrer muito, muito. Aí eu parei de trabalhar uns dias para ficar com ele, eu ficava com ele no colo, assim, que nem nenê, o tempo inteiro. E o problema do olho foi ficando muito severo a ponto de que eu tinha que passar colírio nele a cada 2 horas, inclusive durante o sono. Então eu lembro que eu dormia na sala e a cada 2 horas o meu celular despertava, porque eram 4 colírios e tinha que passar cada um dos colírios com um intervalo de 10 minutos entre eles. Então eu lembro que quando a oftalmo falou para mim, você vai passar a cada 2 horas, e eu perguntei mesmo de madrugada, e ela falou sim, igual mãe que amamenta. E eu fiz todo esse trabalho, assim, por ele, e aí no final ele teve um problema neural, assim, uma coisa neural, não sei se fala assim, neurológica, e ele começou a variar, ele começou a alucinar, não sei se ele batia nas coisas, assim, ele andava de um lado para o outro, ele começou a... Daí a gente suspeitou de um tumor, aí eu levei ele para ver se achava o tumor. Olha, eu sei que foi tão sofrido o final dele. E eu tinha muita raiva, porque aquilo tudo só estava acontecendo porque eu não entendi o que eu precisava entender na hora certa. Porque eu não consegui salvar ele. Ou poupar o final triste dele. Aí teve o dia que foi demais, assim, que ele ficava muito internado, aí eu tive que internar ele de novo, ele ficou 3 dias lá e meu coração doía de deixar ele lá. Eu ia lá nas visitas e tal. Ele começou a emagrecer demais, ficou lá internado, foi horrível. Aí a Beth falou que eu tinha a opção de pôr fim no sofrimento dele, né? E ela falou, ele não vai melhorar, Lara. Já tinha 2, 3 anos que a gente estava lutando com ele, assim, não tinha mais o que fazer. E eu falei, vamos fazer então, vamos deixar ele descansar. E aí ele ainda acordou. Depois que ele já estava desfalecido, ele ainda acordou. No meu colo, me lambeu, me deu tchau. Ele era um anjinho. Nossa, como a gente se apega nesses bichos, né? Como a gente se apega. Quando morre alguém, é muito triste, mas nada a gente consegue saber e pensar. A pessoa foi boa, mas foi ruim também. Ela trouxe alegria, mas também trouxe tristeza. O bichinho não. Só alegria, só amor. Nossa, eu lembro que entrar em casa, a primeira vez que eu entrei em casa, que ele não estava mais lá. E aí, depois que ele morreu, eu desfaleci, assim, eu fiquei sem rumo, sabe? Porque nada, nos últimos meses de vida dele, eu ficava o tempo todo por ele. Por ele. Nossa, que saudade que eu tenho dele. E vira e mexe, alguém me manda aqui na caixinha, dizendo que perdeu um bichinho, que tá muito mal. Eu sempre que posso, sempre consigo ver, eu respondo. Demora muito. No primeiro ano que ele foi embora, eu chorava todos os dias. Aí no segundo ano eu fui ficando melhor, depois fui ficando melhor. Hoje eu ainda fico triste quando eu lembro dele, quando acontece alguma coisa dessa assim, eu ainda fico triste. O dia que ele morreu foi o dia mais triste da minha vida. Nossa, que coisa horrorosa. Eu não tive nem conhecimento e nem dinheiro para salvar ele na hora certa. Porque eu fui ter dinheiro no final da vida dele. Se eu tivesse no começo, talvez eu pudesse operar a catarata, ele não tivesse ficado cego, pelo menos, tivesse sofrido menos. Poderia ter levado ele para cima e para baixo atrás de tratamento, coisa que eu não pude fazer. Demorou para eu poder fazer por ele.
Hoje fica a saudade.